nossa história de hoje, temos um mestre que vai fazer uma peregrinação para espalhar a palavra de Deus. E ele deixa a casa onde ele estava, onde ele morava, junto com os seus discípulos, aos cuidados destes. Acontece que a casa então pega fogo. E os discípulos falam: caraca, colocamos fogo na casa do mestre, tipo, ele confiou na gente para cuidar e olha o que a gente fez. E aí eles rapidamente se colocam a reconstruir a casa, né? Com aquilo que sobrou, eles vão e começam as obras. Só que o mestre retorna antes das obras se concluírem. Quando o mestre chega, o mestre olha e fala: nossa, que legal, uma casa nova. E aí um dos discípulos, meio envergonhado, vira pro mestre e fala: mestre, a nossa casa pegou fogo. E o mestre diz: não entendo o que você está me falando. O que vejo são homens com fé na vida, construindo algo novo. Interessante, né? O que você acha, João? Eu acho muitas coisas. Acho que essa história, como todas as que a gente apresenta, tem muitas camadas. E a primeira coisa que me chama muita atenção é relacionada até antes da casa pegar fogo, digamos assim. Porque depois que ela pega fogo, a gente reflete sobre o que aconteceu, sobre o que deu errado. Mas antes de um erro acontecer, a gente pode e deve pensar sobre as possibilidades que podem acontecer naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vou pegar um prato, eu vou lavar uma louça, eu preciso prestar atenção porque eu estou lidando com a possibilidade de deixar aquele prato cair e quebrar. Quando eu vou conversar com alguém, eu preciso pensar na possibilidade de ser grosso, para que eu minimize justamente a chance de ser grosso. Eu posso cometer aquele erro, mas se eu penso sobre o erro antes dele acontecer, eu consigo fazer com que a probabilidade dele acontecer seja bem menor, e isso já me facilita bastante a vida. Uma outra, é claro que isso que você colocou, vocês podem falar: isso não está na história. De fato não está tanto na história, por quê? Porque a história ela tem um outro foco, mas isso é importante que a gente pense, do tipo, não é: a casa pegou fogo, vamos construir outra casa e vamos ignorar o fato de que pegou fogo por um erro. Não, a gente vai analisar o erro, como o João disse, a gente vai refletir sobre esse erro, para que justamente quando a nova casa existir, não aconteça de novo. Ela não pegue fogo de novo, ou sei lá, inunde, ou aconteça alguma coisa por uma falta de atenção, por um descuido que já aconteceu antes. Então é muito importante a gente refletir. Mas o que a história está querendo dizer com seguir em frente, né, ela já segue em frente direto, é entender que não dá para voltar atrás. As coisas que aconteceram, aconteceram. Erros acontecem. Se você errou numa ação, se você teve uma ação equivocada, você não tem como voltar atrás e desfazer aquilo que você fez. Então não adianta você ficar remoendo aquilo. Refletir sobre o seu erro não é remoê-lo, porque você não vai conseguir construir nada de bom atuando, pensando, ocupando a sua mente, a sua energia com algo que está no passado, com algo ao qual você não consegue atuar em cima. O que você precisa fazer é atuar no seu presente. Mas o meu presente está caótico porque eu errei no meu passado. E isso gerou desarmonia, isso gerou um ambiente de caos, e agora eu tenho que lidar com esse ambiente de caos. De fato, você tem que lidar com esse ambiente de caos. E como que você lida com ele? Fazendo com que retorne a harmonia. Então, a casa foi destruída, vamos reconstruir a casa. Eu fui rude com alguém, como o João colocou, então eu vou pedir desculpas e vou me vigiar mais para não fazer isso, né? Eu estava na rua, tropecei e caí, eu tenho que estar mais atento para que isso não aconteça de novo, mas eu preciso me levantar. Não adianta eu cair no chão e ficar: nossa, caí. Não deveria ter caído, meu Deus. Que idiota que eu sou. Tipo, não posso cair de novo, não posso... Você tá no chão, realmente você não vai cair de novo, porque você não levanta para isso. Então, você não se dá nem a chance de realizar novamente, né? De tentar de novo. E ainda em cima dessa ideia de você seguir em frente, mas lidar com as consequências do passado, é entender que, dentro da história, a partir do momento que a casa pega fogo, é destruída e você começa a construir uma casa nova, você ainda está sem casa. Ou seja, existe um tempo ali entre a casa antiga e a nova surgir. Esse momento que você está sem casa já é você estar lidando com as consequências dos seus atos. Só que a partir do momento que você está construindo uma casa nova, você está conseguindo lidar com essas consequências de uma maneira construtiva. Né? Talvez até uma brincadeira, mas de uma maneira construtiva. Você está de fato criando algo daquilo. Você está, como os antigos gregos falavam, não só eles, você está criando uma ordem através daquele caos
que está ali. E há ainda pelo menos um adendo interessante para a gente fazer nessa história, que é a ideia de mudança, de transformação, que na história é contado como a destruição da casa, mas que na nossa vida vai aparecer das mais variadas formas e ela vai necessariamente acontecer. As coisas se modificam, as coisas se transformam e as coisas eventualmente acabam também. E pensar sobre isso é importante porque nós precisamos aprender não só a iniciar novos ciclos, mas antes disso, a fechar os ciclos que nós estávamos, quer seja nos nossos relacionamentos, na faculdade, em algum emprego. Quando a gente não entende como é esse processo de finalização, primeiro, a gente por vezes não aproveita da melhor maneira possível esse processo, e segundo, a gente não reflete para entender o que deu certo e o que deu errado. Então, às vezes, a gente carrega aqueles erros para o nosso novo ciclo, como o Patrick falou. A gente não pensa sobre como a casa pegou fogo e de repente ela pega fogo de novo, porque a gente não conseguiu aprender de fato com o que aconteceu no passado. Então, encerrar ciclos é muito importante. E nessa sociedade muito veloz, muito rápida, muito constante, a gente por vezes engata uma coisa na outra. Isso não é necessariamente ruim, desde que você tenha esse processo de pausa, de introspecção, para entender o porquê você está começando aquele novo curso, aquele novo relacionamento, aquela nova fase na sua vida. Se você consegue fazer isso, ótimo, você entende que as coisas se modificam, mas você aprende e se torna uma pessoa melhor a cada mudança. Se você não faz isso, por vezes nós somos atropelados e acabamos escolhendo coisas que às vezes nem fazem tanto sentido pra gente. Concluir coisas não concluir coisas acaba sendo um mecanismo de fuga, né? Porque você, por não aceitar o seu erro, você não quer ter que olhar para ele. E concluir muitas vezes, não necessariamente você errou, mas as coisas, como o João falou, as coisas vão se concluir, mas muitas das vezes quando a gente erra, é aí mesmo que a gente não conclui as coisas, porque a gente emenda em outra. Por quê? Porque eu não quero olhar de frente para aquele meu erro, eu não quero olhar de frente para as consequências daquilo que aconteceu, então eu simplesmente vou e substituo aquela situação por uma situação semelhante. Então, fica a dica do mestre, fica a dica desses construtores que têm fé na vida, né? Seja como eles, atue construtivamente dentro das situações e dos fins de ciclos das suas vidas. Até a próxima. Tchau, tchau.